Caríssimos Padre Rony, Diácono Silvio, queridos irmãos e irmãs que rezam presencialmente conosco esta Eucaristia aqui em nossa Catedral da Sé. E os irmãos e irmãs que rezam, dando para todos nós argumentações sólidas de uma que eu chamo antropologia teológica. Deus nos fala da nossa criação e também nos fala da importância e do significado, e diria mais, da indissolubilidade da vida familiar através do sacramento do matrimônio. A nossa criação, queridos irmãos e irmãs, queiramos nós, queiramos, não queiramos, é uma criação divina. Nós nos originamos no Pai. Nós não existimos por nós mesmos. Nós somos criados. Portanto, nós somos criaturas de Deus. Mas uma criatura diferenciada porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Não sei se nós temos compreensão do que isso significa. Criados à imagem e semelhança do Senhor. E hoje o livro do Gênesis nos mostra duas razões pelas quais Deus cria o ser humano. A primeira não é bom que eles estejam só. Deus não é só. Deus é comunidade. Deus é Trindade Santa. E Ele nos cria a sua imagem e semelhança. Por isso, a solidão causa sofrimento, causa dor. E é o próprio Deus quem percebe essa realidade. Não é bom que o homem esteja só. Vou criar para ele uma mulher, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante, não inferior, mas semelhante, portanto igual, com os mesmos direitos, com a mesma dignidade, com o mesmo amor de Deus, em nada diferente do amor de Deus. Isso é muito importante para nós hoje, quando nós ainda vemos atitudes onde há favorecimento aos homens, atitudes como se as mulheres fossem inferior, de desigualdade, de violência. Vou dar para ele um auxiliar semelhante a ele. E Deus cria o homem e a mulher para se completarem, para não ficarem sós, para criarem relações, e relações de comunhão, não relações de desigualdades, mas relações de comunhão, de complementariedade. Um não existe sem o outro. Só juntos formam a unidade. Separados são capazes de viver sozinhos. A multiplicação das espécies só acontece quando esses dois corpos se juntam. Mas se juntam não por uma necessidade biológica, mas uma necessidade da partilha do amor, fruto do amor. A criação de Deus é fruto do amor ágape, do amor que gera fraternidade, do amor que não cobra resposta, mas que se dá, que se doa, que se entrega. Então o livro do Gênesis nos recorda essa bela criação. Nós somos obra de Deus. Ao olharmos um para os outros,
devemos olhar a imagem de Deus. Nós somos portadores dessa imagem. Agora, se nós destruímos essa imagem, somos nós responsáveis por essa destruição. Se nós falsificamos essa imagem, somos nós os responsáveis por essa falsificação. Mas, na essência, nós somos criados assim. Não depende de nós, depende dele que nos criou. E nos criou por amor. Nos criou para também nós multiplicarmos este amor. Resta-nos refletir e meditar para ver se na prática do dia a dia nós estamos sendo essa imagem de Deus. Nós estamos criando relações amorosas, fraternas, ou se as nossas relações são de competição, são de desigualdade, são de manipulação, são de inverdades. Isso é opção nossa e mostra-nos o quanto nós estamos distante ou o quanto nós estamos perto de Deus. Jesus, no Evangelho de hoje, segundo Marcos, retoma esse mesmo tema. Só que ele retoma porque ele foi provocado pelos fariseus que queriam colocá-lo à prova. Queridos irmãos e irmãs, muitas das vezes, quando nós fazemos uma pergunta, nós já temos a resposta. Nós queremos apenas confrontar a resposta que nós temos com aquilo que nós escutaremos de quem nós estamos perguntando. Os fariseus já sabiam. Eles provocam Jesus sobre a licitude do divórcio. E Jesus vai no centro da questão. Jesus não vai na periferia. Jesus vai na origem da vida. Jesus nos mostra por que nós existimos. Portanto, ele vai na centralidade da vida. Para que o homem e a mulher foram criados? Jesus dá uma resposta da origem da nossa vida, da nossa existência. E dá uma resposta fazendo com que os fariseus respondam aquilo que eles já tinham como resposta. Que Moisés vos ordenou? E eles respondem o que Moisés, a lei de Moisés dizia. E é interessante que a resposta já é a pergunta já é patriarcal. É lícito ao homem? Poderiam pelo menos ter acrescentado: é lícito ao homem e à mulher, porque ambos têm o mesmo direito, se assim fosse. E Jesus então pergunta: o que Moisés vos ordenou? Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus coloca Moisés no contexto histórico de sua época. Foi por causa da dureza do coração de vocês. Às vezes a metodologia do amor é também gradual. Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o começo. É importante ir na origem. Por isso Jesus diz: Deus os fez. Quem nos faz é Deus. Nós vamos realizando o fazer de Deus na nossa vida, na medida em que nós somos obedientes a Ele. Na medida em que nós realizamos o seu desejo. Então nós vamos fazendo o que Deus faz. Portanto, Deus o fez homem e mulher. E por isso, no tempo certo, na hora certa, com a consciência clara, lúcida e com a plena liberdade, o homem deixará seu pai e sua mãe, a mulher deixará seu pai e sua mãe e se unirão para constituir uma nova família. Sem dúvida, queridos irmãos e irmãs, o que Deus uniu, o homem não separa. Nós devemos nos interrogar se todas essas uniões são vontade de Deus. Se Deus realmente une.
Se não tiver liberdade e não tiver consciência, não existe sacramento. Existe um teatrinho, mas não sacramento. Sacramento, a bênção de Deus para acontecer, tem que ter consciência e liberdade. E não é fácil ter essa consciência, porque isso implica estar sempre em sintonia com o Senhor, estar sempre em sintonia com Deus. Daí a importância dos casais, desde o começo do seu namoro, namorarem a três, estarem sempre em consciência, em direção com o Senhor. É essa, Senhor, a mulher que o Senhor quer me dar para o resto da vida? É esse, Senhor, o homem que o Senhor quer me dar para o resto da vida? Essa escolha não é uma escolha plenamente pessoal, é também um querer de Deus, é um desejo de Deus. Portanto, que Deus uniu, o homem não separa realmente, porque Deus uniu. Agora, não significa que toda bênção automaticamente é a união de Deus. Primeiro que são os dois que se casam, são os dois que se entregam, são os dois que prometem diante de Deus viver para sempre. Eles querem a bênção de Deus para viver para sempre. Então esse propósito é indissolúvel. É um desejo de ser sempre renovado, sempre alicerçado, a cada dia. É recordar aquelas promessas que foram ditas diante do altar e diante de Deus. Eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te por todos os dias da minha vida. Portanto, é o sacramento da indissolubilidade. É o que Jesus responde aos discípulos quando chegam em casa. Depois de dar a resposta aos judeus, aos fariseus que o haviam provocado, em casa, Jesus orienta os discípulos as consequências do divórcio, as consequências da separação. E é interessante como, no mesmo fato, no mesmo acontecimento, as crianças chegam a Jesus. As crianças são as mais prejudicadas numa separação familiar. São elas que mais sofrem. Será que os pais perguntam às crianças o que eles acham da separação? Ah, mas eu quero ser feliz. Tu queres ser feliz. E tu vais ser feliz gerando a infelicidade do outro? Que egoísmo é esse? Primeiro que ninguém se casa para ser feliz. Se casa para fazer o outro feliz. Porque se ambos casam-se com esse desejo de fazer o outro feliz, a felicidade acontece. Porque a felicidade está em fazer o outro feliz, e não a minha felicidade parte do outro. Se eu já caso pensando em eu ser feliz, que egoísmo, que distanciamento de Deus, que distanciamento do Senhor. Jesus acolhe as crianças e educa os discípulos também a fazer o mesmo. Deixe que eu as toque. Essas crianças não pediram para nascer, como nós não pedimos para nascer, mas devemos ser educados no amor e receber amor, para que a vida delas também tenha esse significado e sejam todas acolhidas. E por isso Jesus chama a atenção dos discípulos: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas, simples, inocentes, que geram a alegria em quem convive. Portanto, o reino pertence a elas. Em verdade, eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele.
Tornar-se criança é tornar-se aberto para o amor de Deus. Tornar-se criança é acolher a simplicidade e a humildade da vida. Tornar-se criança é poder estender as mãos para pedir a bênção do pai e da mãe. Tornar-se criança é ser espontâneo nessa fase em que ela vive. Queridos irmãos e irmãs, somos todos filhos e filhas de Deus. Somos todos amados pelo Senhor. Fomos criados para nos complementar, para vivermos a igualdade, vivermos uma relação fraterna e uma relação que nos leva ao caminho do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Renovemos a nossa fé, aquilo que nos impulsiona para o Senhor, aquilo que nos faz ser filhos e filhas de Deus.